Gestão de Milton Ribeiro do MEC teve pedido de propina escondido em pneu. Ouça a denúncia. Brasília. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu aval para contratos de obras federais de escolas fossem negociados em troca de reformas de igrejas dos pastores Gilmar Santos e Aderilton Moura, disse ao Estadão o empresário do setor de construção civil, Ailson Souto da Trindade, candidato a deputado estadual pelo Progressista do Pará. A propina, segundo Trindade, deveria ser entregue em dinheiro vivo para ser escondida na roda de uma caminhonete que levaria os valores de Belém, Paraná até Goiás, onde está a sede da Igreja dos Pastores. A denúncia traz novos elementos para inquérito que tramita sob sigilo do Supremo Tribunal Federal, STF, por início de interferência de Jair Bolsonaro, PL, na investigação contra o ex-ministro da Educação. O caso já resultou na prisão de Milton Ribeiro e de 2 pastores. A investigação policial foi aberta para o Estadão revelar em março a existência de um gabinete paralelo do MEC, controlado por Gilmar e Arilton, para facilitar o acesso à pasta. Prefeitos relataram que os pastores cobravam propina de dinheiro, compra de bíblias e até em ouro para liberar verbas e acessos ao ministro. O empresário é a 12ª pessoa a relatar esquema de corrupção na pasta. Em entrevista gravada e concedida ao Estadão, ele sustentou ter ouvido do então ministro do MEC em 13 de janeiro do ano passado que obras públicas estariam garantidas a ele. Segundo o relato do empresário, o ministro teria dito que ele precisaria, em troca, ajudar a Igreja dos Pastores. O acerto, diz Ailton da Trindade, foi-lhe dito em seguida pelo pastor Gilmar, o repasse de 5 milhões de reais em dinheiro vivo. Funciona assim. O ministro fez uma reunião com todos os prefeitos do prédio do MEC no dia 13 de janeiro de 2021. Depois houve o coquetel no andar mais acima. Lá a gente conversou, teve essa conversa com o ministro, a gente não sabia nem que era o ministro. Ele se apresentou, eu sou o Milton, o ministro da Educação, e o Gilmar já me passou o que ele propôs para você e eu preciso colocar a tua empresa para ganhar licitações, para facilitar as licitações. Em troca, você ajuda a igreja. O pastor Gilmar vai conversar com você em relação a tudo isso, o relato do empresário. A propina seria mascarada por meio de um contrato fictício firmado entre a Igreja de Gilmar e a empresa de Trindade. Eles falaram, existe uma proposta para tu fazer isso, as obras. Aí eu disse, que proposta? Bom, a gente está precisando reformar umas igrejas e estamos precisando também construir alguns templos no Maranhão, do Pará, também em outros lugares. Então estamos precisando de 10 milhões de reais para fazer isso. Aí eu falei, mas o que eu vou ganhar em troca? Como é que vai acontecer? A igreja vai contratar minha empresa? Não, a gente faz um contrato, entendeu? Faz o contrato com a empresa, a igreja contrata a empresa e eu consigo articular a tua empresa a fazer as obras do governo federal. Teria dito Ailton, conforme narrou o empresário. Trindade é candidato a deputado estadual do Pará pelo Progressista e responde por crime de estelionato depois de ser acusado de aplicar golpes com promessa de liberação de empréstimos para beneficiários do Bolsa Família. Ele diz que jamais foi intimado judicialmente, por isso ainda nem recorreu. Também afirma que não há impedimento eleitoral. As datas dos encontros relatados pelos empresários bate com os registros de entrada dele no Ministério do Imbecile, com fotos em redes sociais e com a agenda de Milton Ribeiro e dos pastores. Parte da negociação teria ocorrido durante um almoço com o prefeito para reunião no MEC em um restaurante tradicional do Distrito Federal. Em seguida, finalizou com Gilmar e Arilton no escritório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ministério Cristo para Todos em Goiânia. A reportagem confirmou a participação de 4 prefeitos no almoço. Registro de entrada e saída de empresário Ailson Souza do Ministério da Educação. Foto reprodução. Para que as obras fossem garantidas, o primeiro reparo deveria ser quase imediato. Eles queriam 5 milhões de reais em 2 dias. Eu falei, mas eu não posso fazer esse tipo de negócio, eu sou empresário e não vou fazer uma coisa assim sem nenhum contrato. E eles queriam que eu colocasse no pneu de uma caminhonete e mandasse para lá.
Eu disse, não, gente, vamos fazer em conta, porque como é que eu vou saber se não der certo? Como vou provar que eu paguei? Aí eu fiquei com medo desse tipo de negócio, de negociata. Daí queriam 5 milhões, logo e depois 15 dias queriam mais 50 milhões de reais, disse. Proposta de contrato entre a empresa de Arilson Trindade e Igreja dos Pastores acordado de operar o gabinete paralelo do MEC. Foto reprodução, fornecido por Estadão. O documento trata-se de contratação da AST, Empreendimento Imobiliário para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos de Goiânia. A AST foi aberta por Trindade em 2006 em Belém e hoje tem sede em São Paulo. O objetivo desse contrato é o fornecimento de mão de obra em serviço do ramo de construção e reformas. O presente contrato é de duração indeterminada, vigente a partir de sua assinatura. Dizem as cláusulas que fazem referências, mas não especificam os valores. A reportagem teve acesso ao arquivamento enviado para Botelho Advogado, escritório de advocacia de Belém, que à época prestava serviço para a empresa de Trindade. Os metadados do documento indicam que ele foi criado em 19 de janeiro do ano passado, 6 dias após a reunião do Ministério da Educação. Procurado para informar o nome do remetente do arquivo, o escritório alegou que não poderia revelar por razões éticas contratuais. O primeiro compromisso de Milton Ribeiro, 3 de agosto, foi informado da agenda pública como café da manhã com prefeitos. Alinhamento político, pastores Gilmar Santos e Arilton Moura aparece na redação de presentes. O empresário Trindade não está listado como participante do encontro, mas apresentou fotos feitas durante a reunião. Os registros oficiais de visitantes do MEC mostram que ele entrou no prédio às 9 horas e 6 minutos daquele dia. O diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FND, Marcelo Pontes, também participou da reunião após o almoço com prefeitos e antes de pegarem a estrada rumo a Goiânia. O empresário conta que foi levado para os pastores do FNDI, órgão com orçamento bilionário controlado pelo Centrão, alvo de denúncia de corrupção. Eles me levaram no FNDI, um outro prédio. Era um rapaz novo, não sei se era presidente ou diretor. Falaram, olha, tá tudo certo, mas não tinha um documento que provasse que se teria as obras. Relata Bolsonaro. Depois que o escândalo foi revelado, houve preocupação generalizada sobre o desenvolvimento dos casos. Trindade conta que telefonou para o pastor Arilton Moura, pedindo para que tivesse o nome poupado, uma vez que não deu continuidade no esquema. Ele mostrou ao Estadão o print de uma chamada de áudio feito para Arilton que durou cerca de 6 minutos. A ligação, segundo ele, não foi gravada. A investigação sobre esse caso foi enviada ao STF por suspeita de interferência de Jair Bolsonaro e uma forma fonte de apuração. Milton Ribeiro contou à filha em uma alegação grapeada pela Polícia Federal que havia sido alertado pelo presidente sobre a possibilidade de ser alvo de um mandato de busca no âmbito do inquérito sobre gabinete paralelo. Ele acha que vou fazer uma busca e apreensão em casa, relatou o ex-ministro em uma ligação com a filha. De acordo com Ailson da Trindade, o pastor Arilton também estava preparado para a chegada dos federais. Eu liguei para ele, perguntei o que estava acontecendo. Tá, teu nome aí, como é que vai ficar se vocês não vão falar nada da minha empresa? Arilton teria dito, não se preocupe que a gente não vai falar nada, tá? Já combinamos com o presidente e o ministro, já tá. Que era Milton, né? O ministro já está providenciando tudo que a gente vai ficar calado e eu estou guardando que a Polícia Federal a qualquer momento vem na minha casa, mas está tudo resolvido, está tudo esquematizado. Nesta quarta-feira, dia 21, as jornalistas Andréia Sadi e Júlia do Alibi da Globo News informaram que o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, responsável pela investigação sobre o gabinete paralelo do MEC, convocou 2 delegados da cúpula da operação. O interrogatório vai apurar a suspeita de interferir da apuração contra Milton Ribeiro. O inquérito da Polícia Federal foi aberto após o Estadão revelar esse texto do gabinete paralelo do MEC. Prefeitos contaram ao jornal que só conseguiam verbas para obras como a construção de escolas e creches, pagando propina aos pastores.
O acesso ao ministro também era possível mediante acordo com religiosos. Fatos mostram que os religiosos despachavam de dentro do gabinete do ministro Ribeiro, foi o quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro e chegou ao cargo indicado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Só foi demitido depois de a série de reportagens revelar o esquema. Procuradas, a defesa do pastor Gilmar Santos e Ailton Moura não responderam. A reportagem ainda aguarda a manifestação da defesa de Milton Ribeiro. Os motivos de Ailson Souto. Ailson Souto é um empresário que atua no ramo imobiliário e da construção, natural do Pará. Ele transferiu a sede de sua empresa para São Paulo. Ele não nega que seu patrimônio e suas relações políticas em Belém tenham feito dele alguém de empresas que empresta dinheiro a juros para políticos. Ele se inscreveu para concorrer a deputado estadual pelo Progressista. Segundo ele, decidiu fazer a denúncia porque intimações e ameaças de ex-aliados se tornaram insustentáveis. Ele diz que familiares têm sido abordados por interlocutores dos pastores e que precisou reforçar sua segurança pessoal. Trindade é um dos candidatos mais ricos, com uma evolução patrimonial pouco clara. Em 2002, concorreu a um cargo de vereador na cidade paraense de Porto de Mós e declarou R$15 mil em bens. Agora são R$448 milhões, sendo R$390 milhões em lavouras de soja e R$39 milhões em criptomoedas e R$9 milhões em quadros e joias.